Olá, eu sou Cássio Augusto e hoje nós vamos reagir à história da dona Virgínia, que é uma das poucas privilegiadas que acessou a metacognição desde pequena e sozinha. Vamos ver a história dela? Depois a gente comenta. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião, a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar? Nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio, o Lingote, que faria agora 67 anos. Faria. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporal. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. E Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu coloco a fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades. E esperança é um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Belíssima história dela, não, gente? E ela é um exemplo vivo de que a metacognição pode ser acessada por qualquer pessoa em qualquer idade. Ela tinha apenas 5 anos quando ela começou a, a juntar as habilidades cognitivas dela em favor dela mesma. Então ela ouviu uma voz que dizia, a voz é a metacognição,
E ela se programou. Você vê que ela fala que ela não chora por tristeza, ela chora por emoção. Então, quando a tristeza vem até ela, e vem, como vem para nós, o que ela fez? Ela escolheu pegar essa energia e transformar em força. Isso é reprogramação cognitiva. Ela começa a história dando o conceito inicial do que é terapia cognitiva comportamental. Se vocês viram a aula passada, o que é a teoria cognitiva comportamental? Não são os fatos que nos molda, não são os fatos que nos atingem. É a maneira como a gente interpreta o fato. Então, o que ela fez? Ela descobriu isso muito cedo, percebeu isso muito cedo, e não permitiu que a cognição dela se contaminasse com qualquer outra fala que não era dela, do tipo, se você não fosse assim, quando você melhorar. E a história dela é riquíssima e belíssima, porque ela colocou todo o empenho, ela tinha propósito, ela tinha vontade. E a vontade era de não ouvir essas vozes. A vontade dela é escrever a própria história. E foi o que ela fez. Depois eu vou passar o outro vídeo, que inclusive o filho dela relata que a mãe é sempre otimista. Ela tem uma a personalidade dela foi moldada pela essa cognição mais saudável que ela escolheu para ser uma pessoa otimista, para ser uma pessoa alegre, com energia, com força. Então ela era a reguladora dopaminérgica dela mesma. Então o que ela fez? Ela começou a acertar mais que errar na medida que ela fez essa escolha. Primeiro ela teve que lutar o dobro que qualquer pessoa teria que lutar, porque ela tinha que provar que era capaz. Nós temos todas as nossas habilidades físicas e motoras sem problema de saúde, ou a maioria de nós, e, e, e a gente permite que os fatos nos atinjam. Então, se era para doer assim, dói assim. Para Dona Virgínia, dor é força, dor é combustível. Ela programou assim. Tem dor? Ah, é? Ah, é? É dor aqui? Vou lutar. Vou pôr empenho, vou pôr força. E ela punha. Gente, é uma maneira certa de viver? Não existe isso. Não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Eu acredito assim, se a Dona Virgínia decidisse ser uma cientista de sucesso, uma cientista de renome, ela seria. Se ela decidisse, o que ela quis? Ela quis ter uma família. E garanto, e tudo indica, não dá para dizer, obviamente, mas tudo indica que teve muito sucesso nessa empreitada. Ela falou que era romântica e que ela queria se casar. E tudo dizia porque ela não se casaria, e ela se casou. Isso é a metacognição. Isso é a cognitiva comportamental, que ela usou a metacognição dela para regular. Ela se autorregulou, ela se autofez. Todo mundo tem essa habilidade. O que diferencia a Dona Virgínia de nós é que ela, além de ter acessado muito nova, ela afinou essas habilidades ao longo da vida dela. Então, ela não se prendeu com o erro, com os problemas. Ela superou os problemas. Ela superou tudo que impedia ou atrapalhava com que ela chegasse nos objetivos dela. E ela alcançou. Então, fica uma lição para nós, ela é uma lição viva do que é a terapia cognitiva comportamental e do que é a metacognição dentro de uma mente que não tinha o espaço físico não adequado e não favorável, e o corpo físico dela não é que não é favorável nem adequado. O corpo dela todo o corpo é adequado e favorável. Então, ela prova isso. Não é a dor física que nos impede de sermos mais, melhores e termos um propósito. Não é o ambiente que nos impede, é a nossa mente.
essa voz dos outros que você escuta, que puxa para baixo, que você vai deixar afetar ou não a sua vida. Então aqui fica um estudo de caso muito interessante sobre a dona Virgínia, que a gente pode até falar mais, né? Eu queria ouvir vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Mas toda vez que eu escuto a história dela, pode passar um tempão. Gente, eu choro horrores. Eu assim, me segurei para não chorar. Eu acho linda, eu acho que ela é um exemplo de vida e uma aula para nós. Uma aula. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então eu aguardo aí os comentários. Peço o like de vocês. O canal é novo, então eu preciso atingir um número de likes e de inscrições para que o canal cresça e eu traga mais conteúdo para vocês. Então peço a ajuda de vocês e muito, muito beijo, muita luz, muita força para vocês. Obrigado.